Eu me chamo Evandro Fernandes Ledema, faço engenharia elétrica na Universidade Federal de Mato Grosso e a presente aula, a avaliação será sobre multiplexação UFDM, na disciplina de Princípios de Telecomunicação do professor Dr. Zatar. Esse será o outline da lição, uma breve introdução sobre o UFDM, o histórico do desenvolvimento da tecnologia, os princípios da comunicação digital de Nyquist aplicados ao FDM, princípios da modulação OFDM, utilização da transformada discreta de Fourier nos sistemas OFDM, tempo de guarda e prefixo cíclico e como se aplica, vantagens da modulação OFDM em relação a outra e aplicações OFDM. E então aqui temos a referência deste trabalho, referências bibliográficas. A modulação ela consiste no processo de converter um sinal com finalidade de transmiti-lo. Para tal é necessário que o sistema possua duas entradas, né? Uma com informação e outra com uma onda portadora. No caso, portadora e o sinal modulante com informação. Para se modular um sinal, precisa variar um ou mais parâmetros da onda portadora de acordo com o sinal que se deseja transmitir. O modulador é o nome dado ao equipamento responsável por criar o sinal no formato que ele será transmitido. Outro equipamento, nome dado demodulador, irá receber o sinal, transmiti-lo e recriá-lo de forma a obter novamente a mensagem passada pelo canal de comunicação. Já a modulação OFDM, chamada também de Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ou multiplexação por divisão em frequências ortogonais, é uma técnica baseada no conceito da modulação FDM, como podemos ver aqui, na qual múltiplos sinais são transmitidos de modo simultâneo, utilizando diferentes portadoras e multiportadoras. Então, a transmissão de multiportador é um método concebido para diferentes canais de frequências. Desse modo, cada frequência adotada irá sofrer níveis diferentes de atenuações. O problema da variação de níveis de atenuação em diferentes componentes de frequência é especialmente agravado para sistemas de alta taxa de dados, devido ao fato de que uma única portadora transmite todos os dados. O princípio básico da transmissão por multiportadoras é transmitir a alta taxa de fluxo de dados em série em vários paralelos mais lentamente, de tal modo que o canal de cada um dos fluxos paralelos lentos pode ser considerado plano. Tratando do desenvolvimento histórico da tecnologia UFDM, em 1957 houve a primeira aparição de sistemas com múltiplas portadoras através do desenvolvimento para fins militares conhecido como Projeto Kineplex. Em 66, R.W. Chang, integrante da equipe do Bell Laboratories, publicou um trabalho de grande relevância. Seu trabalho propunha que se a condição de ortogonalidade entre as múltiplas portadoras fosse satisfeita, os espectros das mesas poderiam ser sobrepostos, aumentando a eficiência do sistema. Sua patente ela foi registrada em 1970. Em 1980, ocorreu um dos momentos mais importantes da evolução da técnica, o FDM, a utilização do prefixo cíclico, substituindo o intervalo de guarda silencioso, preservando a ortogonalidade entre as portadoras e eliminando o efeito do canal dispersivo no tempo. Em 85, começou-se aplicada às comunicações móveis. Em 87, na radiodifusão. Em 95, tecnologia MIMO, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Em 2001, o FDM para rede ótica sem fio. Em 2005, o início dos estudos da UFDM para comunicações óticas. Do princípios de comunicação digital, de Nyquist. De modo a eliminar interferências intercibólicas e SI, Nyquist propôs critérios para os pulsos digitais. A S nula é alcançada escolhendo-se um pulso que tem amplitude não nula no centro e nula nos instantes t, igual a mais ou menos ntb, sendo que n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Sendo que também tb é igual a 1 sobre rb. E separação entre os pulsos sucessivos, também como outro fator, sendo pt igual a 1 sobre t, 1 quando t igual a 0, quando 0 t igual a mais ou menos ntb. E para transmitir RB bits por segundo, é necessário NP mínimo de RB por 2 Hz e isso somente é possível com pulsos de PT, sendo cardinais, de pi RBT.
Seguindo agora para os princípios da modulação UFDM. Basicamente, a técnica UFDM consiste na transmissão paralela de dados em diversas subportadoras com modulação QAM ou PSK. E as taxas de transmissão por subportadoras tão baixas quanto maior o número dessas empregadas. Esta redução de taxa de transmissão implica em uma diminuição da sensibilidade à seletividade em frequência, dispersão no tempo. Como já mencionado anteriormente, a técnica OFDM é simplesmente uma variação da técnica FDM. Entretanto, a técnica OFDM, as subportadoras são empregadas de uma maneira muito controlada, permitindo maior eficiência no canal. Embora as portadoras na técnica OFDM sobreponham-se no tempo devido à ortogonalidade, não irá ocorrer a chamada ICI, Inter-Carrier Interference, no domínio da frequência. Além disso, também com o princípio da ortogonalidade, o sistema UFDM reduz as bandas de guarda em relação ao sistema FDM. Isso está mostrado aqui. Multiplexação com sobreposição das subportadoras e sem sobreposição das subportadoras. PSK. Neste tipo de modulação, a portadora sinoidal adquire dois ou mais valores de fase, diretamente determinado pelo sinal binário de dados. Modulação com duas fases. Isso aqui mostra a PSK com 16 fases. Uma constelação de PSK com 16 fases. A modulação PSK segue esta equação. A modulação QAM, por amplitude e quadratura, é resultante de uma combinação entre as modulações ASK e PSK. O mapeamento por código Gray é o método utilizado na distribuição do código binário do diagrama de radiação, pois a distância de Hamming entre os códigos adjacentes é de uma unidade. Essa figura apresenta a constelação, o diagrama de constelação da modulação QM de 16. Se o diagrama for analisado de acordo com o plano de Aragon-Gauss, pode-se definir três valores de módulos distintos e três fases distintas por quadrante, ou seja, numa representação, a modulação QM é 16 em três valores de módulos possíveis e 2 valores de fases distintos. E a equação que corresponde à modulação do sinal é essa equação aqui, e a demodulação é essa equação. A utilização do IDFT nos sistemas UFDM. O uso da transformada discreta de Fourier na transmissão paralela de dados usando a técnica FDM foi investigado em 71 por Weinstein e Ebert. Considere uma sequência de dados D0, D2, assim por diante até Dn-1, em que cada Dn é um símbolo complexo. A sequência de dados pode ser a saída de um modulador digital de complexos, tais como QAM, PSK, etc. Suponha que realizar uma IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform, da sequência 2dn, o fator 2 é usado apenas para fins de escala nessa equação. Temos um estado de n números complexos, SM, m igual a 0,1, assim por diante até n-1, como se vê aqui e aqui, onde TS representa o intervalo do símbolo dos símbolos originais. Implementam em um filtro passa-baixas, passando a parte real da sequência de símbolos representada pela equação, implementam um filtro passa-baixas, com cada símbolo separado por um período TS segundos, obtém-se o sinal YT. Já esta figura, ela mostra o diagrama conceitual para um sistema de multiplexação multiportadora. E essa figura, ela mostra subportadoras do FDM no domínio da frequência. E essa aqui é a fórmula que já foi mostrada. Então é possível observar que a partir dessa fórmula, a duração do sinal UFDM é T, o espaçamento entre as transportadoras é igual a 1 sobre T, a taxa de símbolos UFDM é N vezes a taxa de transmissão de origem, e existem N subportadoras ortogonais no sistema. E o sinal definido na equação YT é o símbolo base da técnica UFDM.
Tratando agora do tempo de guarda e prefixo cíclico. Uma das principais vantagens da técnica UFDM é sua eficácia contra o atraso de multicaminhos, frequentemente encontrado em canais de comunicação móvel. A redução da taxa de símbolos n vezes resulta em uma redução proporcional à relação de atraso-propagação devido aos multicaminhos em relação ao tempo de símbolos, para eliminar completamente o pequeno valor de ISI, Inter-Symbol Interference, resultante um tempo de guarda introduzido para cada símbolo FDM. O FDM. O tempo de guarda deve ser escolhido para ser maior do que a dispersão do atraso esperado, de tal modo que os componentes de múltiplos caminhos a partir de um símbolo não podem interferir com o próximo símbolo. Se o tempo de guarda é deixado vazio, isso pode levar à interferência interportadora ICI. Uma vez que as portadoras já não são ortogonais entre si, para evitar um cruzamento entre as subportadoras, o símbolo FDM é adicionado um prefixo cíclico no tempo de guarda. Isso garante que as réplicas atrasadas nos dois símbolos, ou FDM, sempre sejam um número inteiro de ciclos dentro do intervalo da FFT, enquanto o atraso de propagação devido aos multicaminhos seja menor que o tempo de guarda. Vantagens da modulação FDM. Efeitos da distorção no canal. Além de atrasar variações do canal, a variação da resposta em frequência do canal faz com que o ISI aumente em sistemas de comunicação digital. Um exemplo típico seria par trançado usado em linhas telefônicas. Essas linhas de transmissão são usadas para lidar com as chamadas de voz e tem uma resposta de frequência pobre quando se trata de transmissão de alta frequência. Em sistemas que usam transmissão de compartimento único, um equalizador pode ser necessário para atenuar o efeito de distorção do canal. A complexidade do equalizador depende da gravidade da distorção no canal. Os sistemas OFDM, por outro lado, devido ao fato de a largura de banda de cada superportador ser muito pequena, a resposta em frequência sobre ela será basicamente linear, podendo-se seguramente assumir também que a resposta de fase será linear sobre essa largura de banda estreita. Mesmo no caso de distorção de amplitude externa, um equalizador de estrutura muito simples será suficiente para corrigir a distorção de cada subportadora. A capacidade de transmissão. A utilização de modulação da subportadora melhora a flexibilidade do FDM para canalizar a atenuação e a distorção, tornando possível que o sistema de transmissão atue com a máxima capacidade possível. Para tal, se utiliza uma técnica chamada canal de carregamento. Suponhamos que o canal de transmissão tenha uma atenuação para uma determinada gama de frequências que corresponde a certa subportadora. Se for possível detectar a presença desses problemas utilizando esquemas de estimativa de canal e assumindo que o nível não varia suficientemente rápido em comparação com a duração do símbolo FDM, pode ser possível alterar a escala para baixo e para cima o esquema de codificação da modulação somente para esta subportadora, aumentando a sua robustez contra ruído, de modo que a capacidade como um todo seja maximizada sobre todas as subportadoras. No caso de sistemas de transporte único, nada pode ser feito com essas dificuldades. E também a robustez contra ruídos impulsivos. Ruído impulsivo é geralmente uma explosão de interferência causada em canais com caminho de retorno HFC, de Hybrid Fiber Coaxial, de par trançado e canais sem fio afetados por fenômenos atmosféricos como relâmpagos, rede elétrica, entre outros. No sistema de 10 megabits por segundo, a duração do símbolo é de 0,1 microsegundos e se uma onda de ruído de impulso com duração de 0,2 microsegundos pode causar uma explosão de erros que não pode ser corrigido utilizando as correções de erro normal. Normalmente são utilizados complicados códigos Reed-Solomon em conjunto com enormes intercalações para corrigir os problemas. Já nos sistemas UFDM, eles são robustos contra esse tipo de ruído, uma vez que a duração do símbolo de um sinal UFDM é muito maior do que as do sistema de transporte simples correspondentes, e com isso é menos provável que o ruído de impulso provoque erros individuais dos símbolos. Assim, codificação, intercalação e esquemas complicados de controle de erro para este tipo de problema não são necessários para sistemas UFDM, e com isso simplifica o design do transceptor. Algumas aplicações da multiplexação UFDM são a radiodifusão de áudio e televisão digitais, o padrão I3E 802.11a, a DSL e a Symmetric Digital Subscriber Line. Sendo que, para a radiodifusão de áudio e TV digital, o padrão de radiodifusão de áudio digital, DAB, de Digital Audio Broadcasting, foi na verdade o primeiro padrão baseado em modulação UFDM. As principais razões para a escolha da modulação UFDM para este sistema, o que também se aplica à radiodifusão de vídeo digital, DVB,
de Digital Video Broadcasting são as possibilidades de fazer-se uma rede de frequência única, SFN, de Single Frequency Network, e a maneira eficiente de lidar-se com T milissegundos. O padrão I3E 802.11a, Wireless LAN, que também se utiliza na técnica de modulação FDM, apresenta com vantagem relativamente ao padrão 802.11b poder trafegar com taxa de transmissão de até 54 megabits por segundo. Já a taxa máxima de transmissão de emissivo no padrão I3E 802.11b é de 11 megabits por segundo. Por último, e como exemplo de aplicação ao FDM, descreve-se sustentamente a ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. A ADSL, ela é a classe Full Rate ADSL pode oferecer uma taxa de transmissão de dados de até aproximadamente 8 megabits por segundo. Em downstream, transmissão de rede para o usuário, 800 kb por segundo em upstream, transmissão do usuário para a rede. Uma classe mais simples, comumente denominada ADSL Lite, pode oferecer aproximadamente uma taxa de transmissão de dados de até 1,5 megabits por segundo em downstream e 500 kb por segundo em upstream. Então, essas são as tecnologias mais comumente utilizadas com a multiplexação UFDM. Vale que listar como as referências bibliográficas do material disponibilizado nas aulas, as referências indicadas pelo professor Dr. Zatar da matéria de princípios de telecomunicações na Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento de Engenharia Elétrica. E também os dois trabalhos, o de Zoroastro, chamado de Estudo da Aplicação da Modulação FDM em Powerline Communications, de 2014, pelo Cefet Minas Gerais, e também o trabalho do Ernesto e do Cláudio, pelo IME em 2002, chamada Técnica de Transmissão UFDM. Então assim termina essa aula avaliação sobre multiplexação UFDM, as suas características, tecnologias que são compostas utilizando esta tecnologia de multiplexação. E agradeço a todos que assistiram essa aula. E assim termina.